A depravação dos criadores de mitos conspiracionistas num ato de projeção. Alguns teóricos da conspiração distorcem o mundo inteiro para justificar a sua própria corrupção latente. A essa altura, é uma história familiar. Um conselho municipal local, agindo a mando de defensores da liberdade religiosa, permitiu que um memorial explicitamente cristão de veteranos fosse colocado em um parque público, gerando ameaças de ação legal por parte de membros seculares da comunidade. É claro que o Conselho Municipal alegou não estar a preferir ou a adoptar um ponto de vista religioso específico, mas sim a abrir o parque como um fórum público limitado para memoriais de veteranos oferecidos por doadores privados. Previsivelmente, a pretensão de neutralidade do ponto de vista desabou abertamente quando o templo satânico se ofereceu para colocar um monumento no novo parque memorial. Os defensores que também lutaram pelo memorial cristão começaram subitamente a tentar redefinir a liberdade religiosa para significar o seu oposto, preferência oficial exclusiva pelos seus próprios símbolos e crenças específicos. Numa notável demonstração de hipocrisia, um padre católico local alertou publicamente que a presença de um monumento satânico nas dependências do parque levaria ao abuso sexual de crianças. Para sublinhar o absurdo, emitiu uma resposta na qual interpretei intencionalmente mal as suas observações, como uma ameaça de que ele próprio molestaria crianças, em retribuição ao nosso monumento, que reside no terreno do parque, agarrando-se a um pretexto egoísta, numa tentativa de se justificar. Na realidade, o padre sugeria que um monumento satânico atrairia cultistas que, de acordo com a sua ficção paranoica preferida, são dedicados à prática mítica do abuso ritual satânico. O salto espontâneo e imediato de uma discussão sobre exibições públicas para alegações selvagens e infundadas de abuso sexual infantil, vindas de um representante da Igreja Católica, foi surpreendente, mas não totalmente surpreendente. A palavra que vem à tona é projeção. Nem todos os que se manifestam contra uma classe específica de transgressão projetam alguma depravação latente ou ativa e oculta. Existem muitos defensores do Samvaiva que são motivados por um desejo genuíno de reduzir o sofrimento. Trabalham em centros de crise, respondem a linhas de apoio, fazem lobby por reformas racionais e trabalham para reduzir a probabilidade de abusos futuros, entre outras medidas produtivas destinadas a resolver problemas reais. Quanto mais distante da realidade se torna a defesa dos sobreviventes, no entanto, invocando alegações de pânico satânico de abuso ritual, ou alegações elaboradas de teorias de conspiração de controle mental do governo, maior é a probabilidade de os defensores parecerem estar projetando suas tendências latentes ou ocultas. Minha primeira constatação disso ocorreu anos atrás, quando participei de uma conferência focada no transtorno dissociativo de identidade, um campo povoado por teóricos da conspiração do pânico satânico cuja crença desmascarada recuperava memórias de abuso traumático às vezes é tomada como uma carta branca para criar histórias sádicas fabricadas de prisão sexual e tortura, muitas vezes com referência a narrativas conspiratórias sobrenaturais ou absurdamente implausíveis. Fiquei chocado e enojado ao ver profissionais de saúde mental licenciados participando de um fórum onde estavam sendo discutidas discussões sobre o controle mental dos Illuminati, governos paralelos, satânicos e até mesmo entidades interdimensionais que buscavam apaziguamento dos abortos ritualizados. A principal organização profissional de saúde mental dedicada a fornecer um espaço para essas fantasias depravadas e para os terapeutas e assistentes sociais incompetentes que as propagam é a Sociedade Internacional para o Estudo do Trauma e Dissociação, ou ISSTD. Um palestrante entrou em detalhes prolongados e desnecessários, recitando alegações de abuso ritual, enquanto uma mulher sentada na minha frente tirava os sapatos, levantava os joelhos e começava a acariciar a parte interna da coxa do homem que a acompanhava no assento seguinte com o pé.
Eles estavam claramente a momentos de correr para o quarto de hotel e, na época, tomei isso como prova de que nem mesmo os participantes estavam levando essa merda a sério. Foi um pouco mais tarde antes de eu considerar a alternativa mais sombria. Eles não foram despertados apesar do conto do orador, mas por causa disso. Ao investigar o fenômeno da bizarra subcultura Satanic Ritual Abuse Survivance, falei com um terapeuta de regressão hipnótica que falou de médicos da comunicação intra-íntima usando o controle mental para criar escravas sexuais de mulheres, porque, argumentou ele, o que o homem não faria. Christopher Link Jones, que atuou como webmaster do cruzado anti-abuso ritual satânico Ted Gunderson e mais tarde trabalhou para a InfoWars, foi condenado por agressão e atos obscenos em crianças. Gunderson, que inventou o mito dos túneis sob o infame pré-escola McMurray durante o início do pânico satânico, parecia nunca ter considerado absurda uma acusação de abuso, por mais implausível que fosse, até este ponto. E neste momento ninguém fica surpreendido quando se descobre que os cruzados anti-tráfico não obcecados pelo Khan abrigam discos rígidos cheios de pornografia infantil. Enquanto criticava esta subcultura perturbada e os olhos cegos que os conselhos de licenciamento de saúde mental estavam a recorrer à cumplicidade profissional nas suas atividades, fui assediado por acusações dos teóricos da conspiração de que estava a assediar vítimas, a agir como apologista do abuso sexual infantil, e pior. Um acusador particularmente implacável foi um homem chamado David Shorter, que escreveu um livro com a intenção de contar sobre sua vitimização nas mãos de pedófilos satânicos. Um dia recebi um e-mail não solicitado de alguém alegando que havia evidências, na forma de uma declaração assinada pelo próprio Shorter, de que ele havia molestado seu sobrinho. Perguntei se poderia ver uma cópia, mas não recebi resposta. Adivinhando que era verdade, respondi a uma das tiradas. Além de Shorter contra mim alegando que eu tinha realmente visto a declaração, e busquei seu comentário antes de escrever sobre isso. Mordendo a isca, Shorter respondeu que minha tentativa foi uma boa tentativa de, mas que sim, principalmente só venceu a merda de seu sobrinho, e aí foi um pouco de abuso sexual, mas ele não foi responsável porque ainda estava sob a influência do próprio controle mental na época. Ele era vítima, ainda. O tempo todo Shorter parecia estar insistindo que minha dragagem de notícias antigas não era nada mais do que uma tentativa triste e complicada de virar a mesa sobre ele. Isso parecia não ter impacto negativo em sua capacidade de se envolver com a subcultura da conspiração do abuso ritual satânico. Foi fácil inferir que pelo menos alguns destes teóricos da conspiração estavam a projetar os seus próprios desejos doentios nas suas histórias sádicas e bizarras de tráfico sexual e abuso satânico. Mas porque os contos eram tão sombrios e perturbados, tão carregados de uma sensação desesperada de emergência existencial, tão obviamente removidos da realidade, o que tornou as ideias conspiracionistas marginais aparentemente mais atraentes para este público do que alegações de abuso mais plausíveis ou reais no mundo real. Minha teoria para explicar isso surgiu depois de ver dois filmes, Sinos da Inocência, 2003 e Canção da Cega, 2010. Sinos da Inocência estrela Chuck Norris em uma história sinuosa e quase incoerente de três amigos que acabam presos em uma pequena cidade onde os moradores locais parecem estar sob o controle de influências demoníacas. Ao longo do filme, os moradores locais dizem constantemente aos protagonistas para ficarem longe de seus filhos, que os protagonistas parecem ter a intenção de roubar para salvar de forças de algum tipo de corrupção espiritual. Revendo este filme para nosso programa de crítica de filmes After Hours TST-TV, um dos colegas descobriu que o diretor do filme foi preso em 2019 em uma acusação de indecência de uma criança. Canção da Cega é um filme sem orçamento, que transmite a visão não adulterada de um homem que se autodenominava Tom, listado no IMDb como Tom Chorlin.
O filme é um olhar perturbador sobre a mente de um teórico da conspiração antissemita obcecado por pedofilia. O protagonista é um veterano de guerra estrangeiro que sofre de TPT que sequestra meninas, aparentemente confundindo-as com uma família que já teve, ameaçando matá-las com sua sempre presente espingarda caso tentassem fugir. Para ressaltar seu ponto de vista, ele atira em um cachorro enquanto uma das garotas assiste. Este é o herói do filme. Para justificá-lo, é aparentemente necessário estabelecer que, em relação a ele, todo o resto do mundo é extremamente pior. Aprendemos que uma das meninas tem sido regularmente molestada pelo pai e a sua virgindade vendida aparentemente várias vezes às elites que recebem tratamento deferente por parte das autoridades. No final das contas, as meninas sequestradas decidem que o assassino de filhotes que acena com espingarda é o melhor pai de todos os tempos, antes de ser abatido pelo chefe pontualmente judeu de alguma rede de tráfico de crianças. Por que fazer do herói um assassino de filhotes? Porque ele constantemente ameaça as meninas com assassinato, se ainda se esforça para tornar o público simpático a ele. As narrativas, tanto Ensinos da Inocência e Canção da Cega, sinta-se, como se fossem movidos por uma profunda necessidade de tentar justificar um certo tipo de comportamento inaceitável. O objetivo, ao que parece, é criar um mundo em que o rapto ou o abuso não sejam maus, mas sim uma necessidade moral. Quanto mais flagrante e sádico for o desejo latente, mais complicado e perturbado, será necessário fazer o resto do mundo para tentar justificá-lo. Creio que é por isso que o agressor latente gravita em torno do sobrenatural e do conspiracionista. Para se corrigirem, o mundo inteiro precisa ser errado. Quanto mais flagrantemente vil a ideia que busca a justificação, mais absurda a teoria da conspiração precisava para justificá-la. É claro que isto não é verdade em todos os casos, algumas pessoas são simplesmente más na avaliação de provas ou no envolvimento em pensamentos críticos, mas o meu palpite é que existe uma proporção muito maior de pedófilos latentes nos mundos da conspiração antitráfico de crianças do Qanon e do ISSTD do que na população em geral. Agora, quando encontro pessoas que estão obcecadas com alegações claramente fantásticas de abuso ritual satânico e programas de tráfico sexual, de controle mental dos Illuminati, suspeito que me pergunto o que é deles que precisam buscar autojustificação para imaginar um mundo tão irremediavelmente depravado. Lúcia André Aves, 2 de maio de 2025.